Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse quarto trimestre de 2011 na revista da CPAD. O nosso tema aí é Neemias, integridade e coragem em tempos de crise. O autor da revista é o pastor Erinaldo Renovato de Lima e o consultor doutrinário e teológico, o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Eu sou o evangelista Luiz Henrique de Almeida Silva e eu faço apenas comentários extras a respeito da nossa lição para ajudar os professores da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos aí a lição importante, uma lição onde fala dos inimigos e da conspiração desses inimigos tentarem parar a obra de Deus. Vamos ver então a nossa lição de número 5, que traz para nós aí como título a conspiração dos inimigos contra Neemias. Essa lição é uma continuação da lição passada, falando sobre então a intimidação, a maneira que Satanás usa para atacar, para atrapalhar a obra de Deus. Nós iniciamos esse assunto na lição número 4. E hoje estaremos continuando este assunto da ação inimiga para tentar parar a obra de Deus. Vamos ver o nosso texto áureo que diz o seguinte: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias 6, versículo 3, parte B. Primeira coisa, então, Neemias diz: estou fazendo uma grande obra. Não é uma obra simples, não é uma obra para homens, mas uma obra para Deus. Então a primeira coisa que ele fala aí é da importância da obra que ele está fazendo. Talvez as pessoas ali, Sambalat, Tobias, Gesem, os inimigos, olhavam para aquela obra com desdém, achando que era uma coisa simples, que era uma coisa sem nenhum motivo. Eles olhassem apenas como uma coisa que, assim dizendo, que os judeus estavam preparando para dominar a região, para resistirem ao rei persa. Então Neemias trata logo de explicar que aquela obra era uma grande obra e era de Deus. Outra coisa que ele diz aqui é que ele não poderá descer. Eles estavam chamando Neemias para descer a um vale. E quem vai para Jerusalém está subindo. E é muito importante isso. Então quem está fazendo a obra de Deus não deve descer, não deve voltar, não deve ir por caminhos que não são caminhos de Deus, não deve participar de coisas que não são de Deus, não deve descer de nível. Então cada um já ocupou um nível, você está num nível com Deus, na intimidade com Deus, então você tem que procurar subir, nunca descer. Então aqui tem tudo a ver também com a palavra que Neemias dirigiu então aos seus inimigos. Ele disse: olha, eu não posso descer daqui, eu tenho que sempre subir. Outra coisa importante é, Neemias então diz para eles: e como eu poderia cessar essa obra, parar a obra de repente? Eu estou fazendo uma obra, não posso de repente parar de fazer essa obra. Se eu descer e for ter convosco, vou conversar com vocês, a obra estará parada, porque eu coordeno essa obra. Eu tenho que estar o tempo todo andando para lá e para cá, coordenando, aconselhando, incentivando. E se eu de repente sair daqui, a obra vai parar. Ou se não parar, vai começar a ser mal feita. Então eu tenho que permanecer. Eu não posso me distrair. Eu tenho que permanecer atento, acompanhando e ao mesmo tempo vigiando aqueles que tentam impedir a obra. Então eu não poderei estar com vocês. Então veja bem que o servo de Deus, ele tem que saber o seu lugar na obra de Deus, a sua importância na obra de Deus, e não se distrair. Não há tempo para tirar férias, Servo de Deus não tira férias da obra de Deus.
servo de Deus, nós não vamos ver ninguém aí se divertindo. Não, eu vou tirar um tempo para me divertir. Quantos estão tirando esse tempinho para se divertir e, na verdade, tiraram um tempo foi para pecar? O servo de Deus está participando de uma luta, de uma guerra, todo o tempo. Nós vamos, às vezes, pregar num lugar, as pessoas querem distrair a gente, levar aí. Não, vamos ali conhecer a praia, não, vamos conhecer ali, vamos almoçar num grande restaurante, vamos conhecer os pontos turísticos. Nada disso. Servo de Deus está ali para fazer uma grande obra para Deus, não é para se divertir. Você não vai fazer turismo. A obra de Deus é para fazer a obra de Deus. Você está ali em jejum, em oração, está ali na expectativa do que Deus vai fazer. Você acredita que Deus vai fazer grandes coisas. Você não pode se distrair. Então, levemos a sério essa obra que nós estamos fazendo. Nós estamos ocupados o tempo todo fazendo a obra de Deus. Ocupados nessa obra e não podemos nos distrair. Então, cuidado, porque muitas vezes, ao se distrair, há uma queda, há um desvio espiritual. Então, não façamos isso. Façamos realmente a obra de Deus, estejamos ocupados, sempre atentos na obra de Deus. A nossa verdade prática diz: o discernimento espiritual é indispensável na condução e execução da obra de Deus, pois as adversidades são muitas e sutis. Então, ali o que aconteceu? O Espírito Santo deu a Neemias um discernimento para que ele descobrisse o intento verdadeiro dos seus inimigos, a intenção verdadeira dos seus inimigos que estava oculta. Eles vinham com palavras educadas, vinham muito ali com aproximação de amizade, de amor, de carinho, de união. Mas por detrás dessa manifestação externa existia uma artimanha. Eles estavam arquitetando um plano para matar Neemias. E Neemias descobriu isso. Descobriu espiritualmente por uma revelação de Deus. Então devemos procurar ter discernimento ao fazermos a obra de Deus. Vamos à nossa leitura bíblica que nós fazemos como base da nossa lição. Vamos ver aí Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, que diz o seguinte: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, Barábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, no teu coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Então agora a obra já estava adiantada, os muros estavam prontos, mas as portas ainda não tinham sido colocadas. Então os inimigos violentaram essa última chance. As portas não foram colocadas ainda,
e nós temos que atacar agora. Nós temos que fazer alguma coisa agora, senão nós não conseguiremos parar esta obra. Então Sambalat e Gesem, Sambalat aí representando ali, né, os judeus, os vizinhos ali, né, de Samaria, e Gesem representando os povos árabes, ele era arábio, né? Então era uma junção ali de inimigos tramando contra Judá, contra Jerusalém, contra Neemias e o povo de Israel que estava ali. Então eles agora disseram: vamos ao Vale de Ono, vamos marcar uma reunião, desçam lá. Então agora eles intentavam tirar Neemias para que aquela obra parasse.